Olá, quero apresentar o meu terreno de estudo para o TCC 2. O meu tema é Paisagismo Funcional em Escala Urbana, projeto de um parque ecológico em Palmeira, Paraná. Palmeira é uma cidade dos Campos Gerais e ela está localizada a 80 quilômetros de distância de Curitiba. Um dos seus municípios vizinhos são Ponta Grossa, Campo Largo, Porto Amazonas, Lapa. Então, nesse primeiro mapa aqui, é possível ver a localização de Palmeira, no Paraná, e a localização do meu terreno de estudo dentro de Palmeira, na região urbana. Os principais acessos ao município se dão pela rodovia federal, a BR-277. Então, essa rodovia ela é considerada o corredor do Mercosul e ela faz a ligação entre Foz do Iguaçu e o Porto de Paranaguá. E ela passa ao lado do terreno. Outra rodovia que passa ao lado do terreno é a estadual PR-151 e ela liga o sudoeste ao sul do Paraná. E ela passa ao lado do terreno e dentro da malha urbana de Palmeira. E a terceira rodovia de acesso a Palmeira é a BR 376. Ela é um importante eixo de ligação entre Curitiba e Ponta Grossa, mas ela não passa no perímetro urbano de Palmeira. Então, nesse mapa da figura 2, dos parâmetros construtivos, é possível analisar a presença da PR-277, da PR-151 e outras condicionantes dentro do terreno, como um rio de até 5 metros de largura, chamado Rio Monjolo, um passeio compartilhado já existente ao lado da PR-151, uma área alagadiça presente dentro do terreno, uma vegetação existente em torno do rio, ela é considerada uma área de preservação permanente, e dois parâmetros do uso e ocupação do solo urbano de Palmeira. Então, o recuo frontal de 5 metros, que está presente dentro da zona residencial 2, dos parâmetros do uso do solo. Então, esse recuo ele se faz em 3 laterais do terreno, e o recuo frontal de 10 metros da zona de serviço 1, ao lado da BR-277, presente então da zona de serviço, que é outro parâmetro. Na figura 3 do mapa, está presente a localização do terreno dentro do mapa de uso e ocupação do solo urbano de Palmeira do ano de 2019. Então, algumas das condicionantes desse mapa mostram que o coeficiente de aproveitamento é de 1,8, a taxa de ocupação máxima de 60% em relação à área total do terreno. Então, fazendo um cálculo rápido, o terreno ele tem 132 mil metros quadrados, o que permitiria em torno de 52.800 metros quadrados de área construída. Isso dentro dos parâmetros de uso e ocupação do solo que estão dentro do terreno. Então, como eu já disse anteriormente, quais são? A zona residencial 2 e as zonas de serviço 2. A zona de serviço 2 estabelece o uso permissível para ocupação comunitária 2 e 3, e a zona residencial 2 também estabelece o uso permissível para uso comunitário 2 e 3. E o que isso significa? Que é permissível a implantação de equipamentos voltados a lazer e cultura. Então, isso possibilita a implantação de um parque ecológico dentro do terreno. Em Palmeira ainda não existe nenhum parque urbano, então a gente tem algumas legislações demonstrando interesse pela construção do parque, mas nenhuma mostrando diretrizes de como e o que deve ter dentro desse parque. Então, dentro do artigo 158 do Plano Diretor de Palmeira, ele consta a necessidade e a intenção de uma criação e manutenção de parques especiais de interesse urbanístico, ecológico, social, ambiental, turístico e de utilização pública. Já na Lei Complementar número 14, do uso e ocupação do solo da cidade,
O artigo 21, ele trata sobre setores especiais de áreas verdes. Então, aqui eles estão demonstrando o interesse também em criar um parque e eles estão delimitando dois espaços futuros que serão atribuídos ao parque. Então, um deles é o Parque da Mata, do Rocio, e o Parque Monjolo, e ambos seriam de atribuições ecológicas, paisagísticas e de lazer comunitário. Outra legislação agora voltada para o parque urbano é o artigo 2º do Estatuto da Cidade. Então, ele garante que a política urbana ela deve garantir o direito do cidadão ao saneamento ambiental. Então, espaços destinados à preservação do meio ambiente, que voltem à saúde pública, assegurar que a cidade ela busque a sustentabilidade. A quarta legislação citada, então, ela é da Constituição Federal de 1988, então ela traz que o poder público tem o dever de proteger e cuidar desses espaços livres. Já o Ministério do Meio Ambiente, em 2014, ele caracteriza um parque urbano como um espaço verde e grande. Então, ele é maior do que uma praça e do que um jardim público. Os seus principais usos são ecológicos, estéticos e recreativos. Outra definição foi feita pela resolução do CONAMA, número 369, então ele define de uma forma mais geral, tanto áreas verdes como praças, jardins, parques urbanos de uso, tudo que for área verde de uso público, ele define como espaços de domínio público que desempenhem função ecológica, paisagística, recreativa, proporcionando a melhor qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. E por fim, a Lei Federal número 9.885 de 2000, ela traz uma definição sobre o que é o paisagismo funcional presente dentro do meu tema. Então, ela define que esse paisagismo ele deve ser tratado de escala micro para macro urbana e que sua principal função é tornar a cidade um meio de conservação ecológica, neutralizando os impactos ambientais da urbanização. Então, no que se refere aos materiais construtivos sugeridos para a implantação do parque, estão entre eles, então, o concreto armado, o uso de material metálico para os equipamentos. Então, esses materiais, eles são mais resistentes à ação do tempo e também ao vandalismo. Outro material é a construção com alvenaria simples. Então, o tijolo é um material produzido na cidade. Existem fábricas de produção de tijolo na cidade. E, e a mão de obra do local, então, ela já está adequada a esse tipo de construção, o que geraria uma economia nos custos da implantação do parque, por não precisar trazer profissionais especialistas em outros tipos de materiais, por exemplo. Para as calçadas, então, eu trouxe duas opções que seriam o paver de duas cores, formando caminhos intuitivos. Então, eu poderia dividir o cinza para pedestres e o vermelho para ciclistas, ou alguma coisa do tipo. E também a pedra portuguesa. Então, a pedra portuguesa ela é um elemento presente dentro da cidade já, nas calçadas da cidade, principalmente no centro histórico, no centro comercial. Então, a implantação dessa pedra no parque, ela vai trazer uma caracterização da cidade dentro do parque também. Já no que se refere à sustentabilidade, então a gente tem a utilização da água da chuva, a coleta do lixo orgânico, que pode ser posteriormente utilizada para o adubo no jardim escola. E eu trouxe dois materiais que eu encontrei no meu estudo de caso para o meu TCC. Então, seriam a calçada ecológica, ela permite o uso de grama, mas o grande fluxo de pessoas ali não vai estragar a grama e vai preservar o espaço. E o outro material, então, é o ecotelhado, que é um telhado que vai filtrar a água para a reutilização dessa água da chuva. A topografia do terreno é composta por 7
curvas de níveis. Então, é a parte mais baixa do terreno até a mais alta dá uma diferença de aproximadamente 24 metros de altura. Então, após a análise dos estudos de caso, do referencial teórico para o programa de necessidades e a setorização do parque, foram delimitados alguns setores que vão cumprir com a necessidade do parque, sendo eles o setor esportivo, de circulação, administrativo, serviços, lazer, cultura e educação ambiental. Já o fluxograma, ele é composto por três principais fluxos. O fluxo de serviço, que é apenas do pessoal que vai trazer informação ao público. Então, a pessoa entra no estacionamento, passa pelo serviço e administração. O responsável geralmente fica nesse circuito apenas. O fluxo privado, então, é pelo pessoal que é responsável pela manutenção de alguns equipamentos ou dos professores do jardim escola. Então, é principalmente voltado para a educação ambiental. O estudo de massa, realizado através dos setores, do parque. Então, em cinza, a gente tem a área de serviços, que também seria junto com a circulação. Então, ali vai se localizar o estacionamento, e o principal acesso do parque, assim como a área de apoio e o guarda municipal. Em vermelho, então, é a área administrativa, que também é uma segunda área de apoio, mas destinada aos funcionários do parque e para manutenção. Aí, próximo ao administrativo e ao serviço, nós temos a área de lazer. Ela é centralizada e tecnicamente vai ligar todos os outros pontos do parque. Então, a área de lazer, próxima a ela, temos esporte 1 e 2, cultural e meio ambiente, educação ambiental. A área de lazer ela foi destinada no centro do parque, então a fim de deixar um pouquinho mais distante a família, as crianças das rodovias, então questão de segurança. A área esportiva 1, que é a maior, ela foi aproximada da PR 151 por causa do passeio compartilhado que já existe no local. Então as pessoas vão ali para fazer caminhada, vão ali de bicicleta para fazer esporte, então a área esportiva já está próxima desse local. Uma segunda área esportiva, então, foi colocada um pouquinho abaixo do terreno, mas são equipamentos que não agridem tanto o meio ambiente. Então, ali vão ter equipamentos mais leves, como para terceira idade, próxima área de lazer.